Família, muitas pessoas têm acompanhado a polêmica que está em torno da Igreja Bola de Neve e pediram para que o André Carpano viesse não só reagir, mas também opinar sobre a atualização e o vídeo polêmico do pastor Anderson Silva. Ele estava calado até algum tempo atrás e agora apareceu em um vídeo aí falando algumas coisas. Rapaz, o negócio tá quente. Então, atendendo a muitos pedidos, é o que nós vamos fazer nesse conteúdo. Mas antes disso, eu peço encarecidamente a você que está me acompanhando, não esquece de deixar aquele like maroto. Aproveita também, comenta de qual canto do Brasil e do mundo você me dá a honra de ser acompanhado pela sua pessoa. E lógico, compartilha com pelo menos 2 contatos aí do seu WhatsApp. Tendo feito tudo isso, vamos lá, BBT Rodopeia, põe na tela para nós ver. Vamos começar com esse vídeo aqui, que é alguns cortes de vários vídeos, mas ele está lá no canal Lara Notícia. Inclusive eu recomendo o canal e quem for lá comenta "Vim pelo André Carpano", porque tem um resuminho breve aqui que eu acho interessante. Vamos... Nossa, a foto dessa... Eu vou até borrar essa foto aí da mulher do pastor, que tá feio o negócio. Uma matéria do G1, onde a Denise Seixas relata que levava no nariz e que o AP jogou uma cadeira nela porque ela gravou o vídeo, pedido dele. Meus amigos, atenção para uma notícia bombástica que promete sacudir as estruturas. Denise conseguiu uma medida protetiva contra o apóstolo Rina. O juiz concedeu uma ordem judicial após Denise apresentar provas contundentes de ameaças e comportamentos abusivos, incluindo a alegação de ter sido agredida com um soco no nariz. Que levava no nariz. Seja bem... Deixa eu falar uma coisa aqui. Não sei se vocês se recordam, algum tempo atrás teve um vídeo que inclusive a Carla Zambelli postou lá no seu X, que uma mulher tinha se ferido para colocar a culpa no companheiro. Lógico, para complicar o lado dele. Não estou dizendo que é esse o caso, mas nós já vimos histórias assim. Até uma mulher, se não me engano, ela foi paquita, algo do tipo, se eu não me engano ela foi paquita, dançou para Angélica, não me recordo ao certo agora. Ela se cortou e colocou a culpa no marido. A sorte é que um vizinho, ela estava na frente da casa de um vizinho e o vídeo foi filmado, né, por uma das câmeras e pegou o momento que ela estava fazendo isso. Foi o que salvou. Então, esse papo de ter essas coisas assim, eu sou o primeiro a ficar com o pé atrás, porque tem coisa que pode ser forjada e, repito, não estou afirmando que é esse o caso, e tem coisa que pode ser verdadeira, então a gente tem que esperar as autoridades dar o veredito. Este choque provocou um verdadeiro terremoto na Igreja Bola de Neve, resultando na saída de vários pastores. Eu e minha família decidimos nos desligar do Ministério Bola de Neve. Nós tomamos a decisão de sair do Ministério Bola de Neve. Paz, galera, tudo certo? Pastor David aqui. Tô com a minha esposa, a pastora Letícia. Oi, gente. E nós viemos aqui com dor no coração, informar de que estamos nos desligando do ministério. Mas o que veio à tona agora é ainda mais chocante. Tiago Santana fez uma revelação explosiva, afirmando que quase todos os pastores do Bola de Neve eram conscientes do que acontecia nos bastidores, mas optaram pelo silêncio por causa de cargos e dinheiro. Tiago denuncia a hipocrisia daqueles que, agora que a verdade veio à tona, tenta se redimir com discursos bonitos, mas que antes se beneficiavam da situação. Você já viu a matéria do G1, onde a Denise Seixas relata que levava no nariz e que o AP jogou uma cadeira nela porque ela gravou o vídeo, pedido dele, dizendo que, lembra lá atrás, as primeiras coisas que saíram na internet, o vídeo que o Natan soltou, depois os áudios que nós repercutimos, os vídeos que ele pediu para ela fazer, para encobrir esse tipo de coisa aqui, no nariz de uma mulher. Nas palavras... tá falando que tem pastores que encobriram, assim, os pastores presenciaram alguma agressão? Os pastores, eles viram algo? Ou era somente boatos? Porque eu vou jogar limpo aqui, eu vou tecer minha opinião, eu vou jogar limpo com todo mundo. Todo mundo sabe que eu não tenho papo na língua.
Se eles sabem de alguma coisa, rumores, a primeira coisa que eles devem fazer como pastores é ir questionar. Isso procede? É obrigação. É obrigação. Isso procede? Colocar o apóstolo na parede. É a primeira coisa que deve ser feita. Procede, não procede? Como assim? E se proceder, tomar alguma providência. Segundo, eles também não podem, com qualquer coisa que é jogada, as pessoas colocar os pés pelas mãos e tomarem alguma providência. Se eles não viram nada. Agora, quem viu alguma coisa, quem foi uma testemunha ocular e foi omisso nisso daí, aí já é uma outra situação. Se existe alguma testemunha ocular, aí tudo bem, aí pode ser chamado de omisso. Agora, se a pessoa ouviu dizer, fica meio complicado, embora que tenha o dever de colocar o pastor na parede, né, o apóstolo. Tem o dever, a obrigação. Palavras da própria Denise. Olha o que o texto diz. Ela disse ainda que nos últimos meses de relacionamento foi obrigada a gravar vídeos desmentindo que Rinaldo seria um agressor a fim de proteger sua imagem e reputação. Então veja, até aqueles vídeos que eram fartamente divulgados internamente aí nos canais de vocês, para dizer, não, está tudo bem com o AP, ele está cuidando, Deus está restaurando o casamento, era tudo mentira. E muitos dos líderes de vocês que agora estão saindo de fininho, agradecendo, fazendo vídeos fofos, fazendo comunicados oficiais, muitos deles sabiam, mas eram cúmplices por causa disso aqui, ó, desse interesse aqui. Repito, se a pessoa sabe de algo, é uma coisa. Agora, se ela ouviu dizer... Daqui a pouco eu vou falar mais coisas aí, porque vocês vão ficar chocados. Vocês vão ficar chocados, viu? E... assim, na minha humilde opinião, eu conheço há quilômetros um comunista falando. Conheço há quilômetros. Eu fui chamado de satanista, endemoniado, ferido, o Márcio Beda também, outras pessoas também, o próprio Natan. Mas nós sabíamos que isso estava acontecendo. E essa gente aí que oprimiu vocês com falsas doutrinas de batalha espiritual, de cura e libertação, nunca foram libertos. Não, verdade. Esse negócio, essas doutrinas malucas aí, não tem base bíblica. Isso daí é tudo heresia. Besta é quem caiu, deixou de ler a Bíblia para cair nisso. Esses eventos levantaram sérias questões sobre a ética e a integridade dentro da igreja, provocando uma crise de confiança entre os fiéis. A comunidade está de olhos abertos para os próximos desdobramentos, aguardando respostas e ações concretas da liderança da Bola de Neve. Bom, tá aí o vídeo, né, do canal Lara Notícias. Agora vamos ver um segundo vídeo que é do pastor polêmico, o pastor Anderson Silva. Antes de eu começar aqui, deixa eu fazer algumas considerações que eu acredito serem importantes. Eu vi um vídeo do Comunista Gospel, ele fez um vídeo sobre isso, e ele colocou o Anderson Silva na parede. Colocou. Bom, de certa forma, ele está fazendo aí o que muitos querem. Só que tem um problema. Eu não estou passando pano aqui pro Anderson Silva, nem pro Apóstolo Rina, nem nada. Eu não vi a mesma disposição do Comunista Gospel para falar, por exemplo, sobre o filho do Lula. Porque o filho do Lula teve uma acusação. Não foi acusado de ter dado uma pisa na ex-mulher? Não vi o Comunista Gospel escrever uma linha sobre isso. Se ele escreveu, eu não vi. Não me recordo agora. Não vi ele fazendo vídeo abordando esse assunto. Estranho. E nem esses pastores aí falando sobre isso. Mas vamos lá. Fala pessoal, voltei. É porque aqui em casa tem quase um zoológico, né? De tanto cachorro e eles não estavam... Ei, fica quieto. Estavam deixando fazer a live aqui, tava muito barulho. Pessoal, todo o meu ensino a vocês, o ensino bíblico teológico a vocês é usarem a mente, usarem o raciocínio e reconhecerem o simples fato que vocês são a habitação do Espírito Santo de Deus e têm discernimento de todas as coisas, ok? Primeiro ponto que eu quero ponderar de reflexão com vocês é: quando foi que vocês viram me recuar em alguma questão envolvendo violência doméstica, pastoral ou abuso sexual? Quando foi que vocês me viram recuar? Absolutamente nunca. Porque por isso que eu sempre digo aos homens, eu só levanto da minha cadeira para resolver os problemas e os boletos que surgirem, um homem assume as consequências da guerra que ele enfrenta, ok?
Concordo. Às vezes é difícil isso, mas concordo. Não é fácil, não. Mas essa situação envolvendo Bola de Neve, no meu testemunho interior, desde o início, por isso que eu não dei voz a essas questões do Thiago Alicerce, o outro rapaz lá, que eu sempre esqueço o nome dele, eu nunca dei quórum, eu nunca dei voz a esse movimento que eles estão fazendo. Porque no meu espírito, cara, lá, alguma coisa tá arranhando, alguma coisa não tá certo. Meu testemunho interior me incomoda profundamente, né? E nessa época, a Marcelo Bieba, o pessoal tá falando aqui, nessa época de cancelamento fácil virtual, né, cara, o tribunal hoje não é mais o judiciário, o tribunal hoje é na internet. Ei! Sai daí! Ele atualizou as tatuagens dele ou é impressão minha? Parece que ele atualizou, né, as tatuagens. A gente tem que tomar muito mais ponderações sobre as questões, né? Pois bem, eu tive acesso a algumas informações. Provavelmente semana que vem eu vá diretamente a São Paulo para sentar pessoalmente com o Rina e olhar na bolota dos olhos dele e saber se eu estou falando com um homem de Deus ou não, a fim de cooperar com o corpo de Cristo, com toda essa situação. Mas as questões pessoais, o que levou você, pastor Anderson Silva, de ontem para hoje, achar que de fato as questões se confirmavam? Porque eu tive acesso a uma foto do nariz da pastora Denise quebrado. E eu trabalho com isso, né, cara? Ver mulher agredida, criança agredida, você tá maluco. Bom, como eu disse, eu não saio pelo lado de ninguém antes que tenha uma perícia, porque nós já vimos na história aí alguns casos de coisas forjadas. E já vimos também na história casos de coisas que foram realmente analisadas e apuradas que aconteceram. Então, antes de ter um veredito da justiça, eu não vou colocar o meu dedo e afirmar nada. Agora, eu posso cobrar. Sim, isso procede, não procede. E quer queira ou não, o silêncio do pastor Anderson Silva para esse caso dividiu opiniões. Isso daí ficou feio pro lado dele. E se ele veio à tona agora falar, é porque foi cobrado demais. Porque eu já vi ele fazendo careta em muito vídeo, questionando muita gente, colocando muitas pessoas na parede, e eu não estou sendo contra ele no quesito de ele cobrar, não, pelo contrário. Mas essa demora para ter essa postura agora, o pessoal ficou cabreiro com isso. Isso mexe demais comigo. Mas eu falei com um dos advogados do Bola de Neve, falei com pessoas que estão há 20 anos no ciclo de intimidade doméstica do casal. Gente de dentro de casa, sabe? Que não tem nada a ganhar, que não tem nada a ganhar financeiramente, a defender uma das partes. O próprio advogado falou isso. Eu sou advogado da igreja, não sou advogado dele, não sou advogado dela. E por aí vai. Eu sempre tentei sinalizar para vocês... Marvel, volta aqui. Marvel, o nome do cachorro? Oh, meu Deus. Sempre tentei sinalizar para vocês desde o início que o meu testemunho interior desconfia que se trata de uma família sacerdotal adoecida pelo processo ministerial normal, cara. 500 igrejas. Eu pastoreei 5 na minha vida e tive ideação suicida uma vez. De tão desgastante, enlouquecedor que é o ministério de Jesus. Que se cumpra em mim, Paulo disse, o que resta das aflições de Cristo para o aperfeiçoamento do seu povo. Ministério, muitos acham que é status. Ministério é sofrimento, por mais que pareça ser grandeza. E, cara, teve ainda uma apuração dos fatos, mas a gente tem o direito de cobrar. Porque se há um escândalo, é o que eu sempre digo nos meus vídeos. Houve um escândalo, seja cobrado, sendo ele verdade ou mentira. As pessoas envolvidas, primeira coisa, tirar elas do seu cargo, deixa de canto. Quando resolver, vem a público e fala, aconteceu isso, isso e isso, e foi assim. Mas por enquanto, deixa de canto, tira a pessoa da frente da obra até resolver o problema. Mas esse negócio do não julgueis, não discordeis dos ungidos do Senhor, é feio, né? Pastora Denise, sempre, essas são as informações que chegaram a mim agora.
pastora Denise. E eu quero poupar o máximo. Não quero nem falar do guri que eu falei que meu santo não bate com ele pra, sei lá. Cara, é a família, é uma família aqui, cara. A gente não pode chegar, sabe? Live não é lavanderia. A gente não pode tratar, cara. Se tem algo, por exemplo, eu com alcance, tem uma criança que foi abusada. Aí você não vai me pedir diplomacia, não, irmão. É pau no gato, entendeu? Tem uma criança que foi abusada e... Essa questão de ele falar que o santo dele não bate com o do menino, é do enteado, né? Bom, isso complica. Embora que eu vou confessar uma coisa, na minha opinião, eu acho que o enteado dele já fez muita besteira, inclusive confessou ali, segundo o que ele falou, ficou subentendido que houve até um nepotismo, né? Enfim, deixa. Vamos seguir, porque olha, é complicado. Possivelmente uma igreja omissa. Não tem o que dizer. Mas aqui é uma outra situação onde ninguém até agora evidenciou crime. Ok? Mas um monte de hipótese aí, virtual, todo dia uma live e ninguém chega a lugar nenhum. Isso é verdade. Não houve a evidência de um crime. Há indício de um crime, porque se houve uma medida protetiva, não quer dizer que exista um crime. É apenas um indício. Esse negócio de uma pessoa pega e fala, fulano fez isso. Antes é apurado. Antigamente tinha um desespero exacerbado para tomarem o poder do apóstolo. E repito, não tenho nenhum tipo de... Eu respeito os irmãos que estão nesse ministério, respeito muito eles, respeito a crença, a fé, mas a liturgia do culto deles, a doutrina deles não tem nada a ver com o que eu aprendi. Respeito eles, mas eu não concordo teologicamente com suas doutrinas. Mas tá evidente isso daí, ó. Igreja hoje cheia é sinônimo do quê? Votos. E votos é sinônimo do quê? Poder. E poder é sinônimo do quê? Isso daqui, ó. Tem muita gente de olho nisso. Ô, meu irmão. Esse é irmão desse. Pensa que eu nasci ontem. Mas, cara, as informações que chegam até mim é que os funcionários, motorista, empregada doméstica e tal, tá todo mundo disponível a testemunhar no processo. Nunca vi ele levantar a mão para ela, assim assado. Já vi ele cair com ela no chão para contê-la. Já vi ela se agredir, já vi ela se automutilar e por... Aí, ó. Isso daqui é um ponto importante. Aí vai. Cara, a mulher tá adoecida, o cara tá adoecido, o cara tá hospitalizado com uma situação renal aí. E o que a gente tem que fazer como corpo de Cristo, inicialmente, é se dar o privilégio da dúvida e, cara, servir primeiro. Verificar de perto todas as situações. A internet é um veículo muito abençoador, é um veículo que a gente pode, de fato, encurtar as possibilidades de justiça, denúncia, exposição e por aí vai. Mas, às vezes, a internet é uma droga, né? Que atrapalha o processo normal da gente averiguar questões como essa. Sim, verdade. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante. Eu já vi camarada aqui da internet arrumar um problema seríssimo, inclusive com autoridades, porque atrapalhou a investigação da polícia. Colocando o dedo e querendo dar uma de Sherlock Holmes, sem entender o contexto das coisas. Sem esperar o devido processo legal, a pessoa começou a falar um bocado de coisa. Falou. E isso daí acabou gerando um problema seríssimo. Bom, deixa eu ficar quieto que eu vou até ultrapassar o que eu deveria falar aqui. Aliás, já contei coisa que eu não deveria, mas enfim, vamos lá. Eu me dispus a ir pessoalmente, verificar essa situação, ouvir todas as partes, quem quiser falar comigo, sabe? E ver de perto. E se de fato se confirmar que, por exemplo, todas as medidas protetivas caíram, né? As mídias estão veiculando aí, o Thiago Alicerce e o Marcelo também veicularam,
Todas as medidas protetivas caíram. Pediram que ele usasse tornozeleira eletrônica, pediu para apreender o passaporte dele, pediu um monte de coisa. Mas isso daí não é medida protetiva, isso daí são outras situações. Peraí. Ô pastor Anderson, aí... não tem como te defender. Como diz o meme, tem como te defender, amiga. Caiu tudo, só não caiu o quê? O distanciamento, porque um juiz não pode negar isso. Se alguém chegar no juiz e dizer, eu quero uma medida protetiva de distanciamento, se o juiz não der e se comprovar que a pessoa está em risco, o juiz se complica profundamente porque não concedeu. A única coisa que se manteve foi esse distanciamento. Ele tem que ficar longe dela. Mas isso daí é uma estratégia muito utilizada hoje em dia, se beneficiando de algumas brechas na lei, e principalmente da lei Maria da Penha. Não digo que todas, mas algumas mulheres utilizam disso com o objetivo de arrancar o homem de casa e ele fora, sem nada, dependendo da situação. Às vezes eu acho totalmente errado essa lei. Totalmente errada essa lei. Se tem uma medida protetiva, primeira coisa, tem que procurar algo justo. O homem vai sair? Beleza. Mas, sei lá, acompanhado da polícia, de alguém, vai lá e tira os bens dele, vê a casa, enquanto ele saiu da casa, pelo menos por 1, 2 ou 3 meses ele não pague nada, porque ele tem que arrumar um canto para ele ficar, ter condições de ali se sustentar para depois tentar pagar uma pensão ou algo do tipo. Agora, tem caso, há casos e casos, né? É complicado. Todo o resto caiu, juridicamente falando, porque o juiz entendeu que não há evidência, não há sustentabilidade, né? A advogada que pegou a causa é uma advogada militante. É uma advogada militante dessas causas. 170 páginas de um monte de coisa, sem evidência nenhuma, sem laudo, sem IML, sem comprovação de absolutamente nada. E foi o que o advogado do Bola de Neve me disse. E eu concordo com ele nesse ponto de que não podemos afirmar que não foi ele que quebrou o nariz da pastora. Isso já não é atual, tá? Essa foto é de alguns meses atrás, está rolada no processo. Não podemos afirmar que não foi ele. Pode ter sido ele. Não podemos afirmar que foi ele. Entendeu? Porque a pastora já chegou da bipolaridade a uma situação esquizofrênica. Esse é o testemunho de pessoas que estão ao redor deles, ok? Pessoas sérias. Pessoas que estão tratando comigo aqui, ó. Pessoas de 20 anos, 30 anos de casamento. Agora é o seguinte... Se fizer um laudo e constatar, acredito que já tem o da bipolaridade dela do passado, mas que ainda persistem os sintomas, eu não sou da área, não tenho propriedade para dizer se a bipolaridade tem cura. Não sei dizer isso daí. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, porque eu desconheço disso daí. Mas eu sei que pessoas que... por exemplo, a pessoa, tô dizendo que ela é assim, a pessoa tem, sei lá, esquizofrenia, ela pode diminuir, mas não curar 100%. Fica até um tempo bom, mas depois, se ela parar de tomar o remédio, volta. E também as pessoas que têm, sei lá, sociopatia, psicopatia, narcisista, essas pessoas... não tem cura, pelo que pouco que eu saiba. Agora, bipolaridade eu já não sei dizer. Isso daí já compromete a pessoa, compromete que ela pode ter forjado tudo isso. A gente pode estar lidando com um apóstolo que seja realmente tudo isso e um pouco mais do que estão dizendo, e também a gente pode estar lidando com uma mulher que é uma Flor de Lis, uma segunda Flor de Lis. O da Flor de Lis e o Anderson do Carmo deu ruim. Sei lá, preferiu pegar um morte de Anderson do Carmo, né? Que coisa. Justamente hoje, 16 de junho de 2024. Bom, segue o baile. 20 anos de ministério, não são meninos aventureiros de internet, gente séria. Ok? A pastora está em surto, essas pessoas testemunharam a pastora xingar pessoas, porque ela está em descontrole. E olha que interessante, a única coisa, o Rina falou, eu vou gravar um vídeo.
o sofrimento do cara, isso me chama atenção. Cara, como que eu vou? Não, as pessoas pediram pra ele, grava um vídeo, cara. Justifica, se defenda, fale alguma coisa. Como que eu vou a público gravar um vídeo pra me defender acusando minha esposa? O que inicialmente esse cara disse, e eu acho que é o que ele está disposto a me dizer pessoalmente, é: eu quero a minha família de volta, eu quero a minha esposa. Então, gente, se isso é fato, se a pastora está num processo de adoecimento psíquico, cara, que maldade a gente pode estar fazendo como corpo de Cristo? Uma coisa. Se ela gravou aquele áudio para vazar, que uns dizem que foi ela que vazou, outros dizem que foi o filho dela, que é enteado do apóstolo, vazou, tudo leva a crer que ela armou boa parte desse circo. Tudo me faz acreditar que ela fez de forma proposital. Ela fez de caso pensado. Tem muita gente aí que pode passar uma vergonha monstra com isso. Que maldade a gente pode estar fazendo como corpo de Cristo, teatro de todas essas situações aí. Exatamente. Eu quero ver de perto, eu não quero ser precipitado. Então eu quero pegar o avião, ir lá, olhar no olho, sabe? Eu só acho o seguinte, o pastor Anderson Silva demorou muito para fazer. Já era para ter feito isso logo no começo, minha opinião. Já era logo no começo, estourou essa bomba, já ter ido lá. Demorou muito, só tá fazendo isso agora porque o povo tá colocando na parede. E eu especulo que tem gente aí de olho em alguma coisa ou faturando algo. É o que eu especulo, acredito, né? Estou aqui apenas fazendo uma ilação. Ver se de fato o estado da pastora é esse, se ela quiser me receber também, sabe? Tá medicada, tá adoecida, que situação é essa? E sentar com ele e sentar com os principais líderes do Bola de Neve e depois eu chegar numa conclusão e trazer para vocês clareza sobre essa situação. Se eu entender que não se trata de mau caratismo, mas se trata de um processo restaurador, como o rei Davi, entendeu? Tipo assim, gente, se houver, tem situações que são irremediáveis, mas tem situações que são a configuração atual do rei Davi. Quem lutaria para recuperar o rei Davi naquele contexto de Betseba? É isso, assim, vocês me confundem, como eu sempre digo, tá? Isso aqui é uma prova de que vocês me confundem. O pastor posicionado, o pastor radical, o pastor que vai para cima sem dó nenhum, tá pedindo a vocês moderação. Para muitos de vocês eu sou radical. Aí eu chego aqui para vocês e digo: vamos ter uma moderação? Não, aí vocês provam que vocês são mais radical que eu. Mas espera aí, agora eu preciso falar um pouco contigo, Anderson Silva. Está pedindo moderação porque ele é seu amigo? Ou porque quer fazer justiça? Porque eu já vi você indo para cima de outras pessoas em determinados casos sem olhar os dois lados da moeda. Eu já vi isso. Então a gente tem que ter um bom senso aqui. É porque ele é seu amigo? A gente não pode esquecer desse ponto, não. Porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quem é ponderado nesse caso tem que ser em todos. Não pode ser seletivo. E aí? Então tá a prova aqui que eu não estou trabalhando para mim, eu não estou trabalhando para o meu ego, eu não estou trabalhando para a placa da minha congregação, eu estou trabalhando para o reino de Deus, eu estou trabalhando para o corpo de Cristo. E assim como a gente aconselha num divórcio, sempre é melhor a restauração do que o divórcio. Com certeza. Cabe divórcio? Você pode ter a glória do tipo: me divorciei de um canalha, me divorciei de uma Jezabel. Ou você pode ter a glória do que? Restaurei o meu casamento. Então, gente, eu tenho mais glória na restauração do que na destruição. Concordo. Eu vou pra cima? Concordo. Nisso daí eu concordo. Mas, repito, tá fazendo isso porque é seu amigo? Porque demorou tanto pra tocar no assunto? Só tocou no assunto porque foi muito cobrado? Peraí, pastor. Precisamos ter um bom senso, né? Quando a instituição ela é obstinada, quando o cara não quer ouvir. Mas, por exemplo, o cara manda o advogado me ligar dizendo: não, eu quero falar
ao coração do pastor Anderson. Eu quero que ele me escute. Acabou. Então, se houver verdade, eu digo aqui aos irmãos do Bola de Neve, aos líderes do Bola de Neve, se houver apenas falhas, erros, pecados, como foi a questão da funcionária e as massagens, aquilo não é um abuso, na minha leitura, tá? Mas aquilo é um erro, aquilo é um adultério simbólico, emocional, entendeu? Então, se houver erros, se houver pecados e se houver humildade para reconstrução, eis-me aqui como colaborador. Mas, se houver pilantragem, se houver crime, se houver obstinação do coração, eu só lamento, aí sim eu irei tomar uma postura definitiva. Mas eu não quero ser precipitado, muita coisa envolvida, muitas vidas envolvidas, muitas famílias envolvidas, muita gente séria envolvida. Então não é hora de precipitar e tomar decisões pautadas na internet, entendeu? É hora da boca no... Aí eu concordo. E poucas vezes eu concordo com o pastor Anderson Silva. Nisso daí eu concordo. Não é tirar conclusões precipitadas com base na internet. Isso ajuda? Ajuda, que às vezes, dependendo do caso, foi tomada uma proporção aí de uma investigação minuciosa. Mas é assim, cada caso um caso. E nesse daqui, como existem uma montanha de acusações, precisa ser periciado, olhado minuciosamente se tudo procede ou não, se tem algo forjado e também, e é aquela coisa, se forjar alguma coisa, quem forjou também tem que, é lógico, tem que pagar também. Oxe, não é só quem errou no outro contexto não, se teve alguma coisa forjada, tem que pagar também. Pô, é hora da humilhação, é hora de falar com os cabelos brancos, é hora de falar com gente que ama o reino, é hora de falar com gente séria, que ama tudo isso aqui que a gente está fazendo, ok? Certo. Tomara a Deus, meu irmão, que seja só uma família sacerdotal doente que precisa de ajuda. Queira Deus que seja. Deus é bom. Jordan Peterson diz... Não estou entrando no mérito aqui de uma família sacerdotal, porque para mim todas as famílias são sacerdotais. Agora, quem está na frente da obra tem que dobrar a vigilância. Diz assim, ó, não dê satisfação à multidão sedenta de sangue. A única coisa que eu vejo às vezes na internet é uma multidão sedenta de sangue. Eu sei porque eu faço o que eu faço. Você sabe por que você faz o que você faz? Eu não quero sangue, eu quero a glória do Senhor Jesus. Ô Anderson Silva, entenda uma coisa, o teu amigo comunista gospel, ele nunca falou nada do filho do Lula. Se ele, inclusive, te colocou na parede e foi contra ti, supostamente não foi de graça não, viu? Essa militância toda aí, estão de olho em alguma coisa. Você não percebeu ainda, não? Eu sou capaz de socar alguém, meu irmão. Por amor à palavra, por amor à igreja. Igual os caras. Ai, você conversou com fulano antes de expor a igreja? Meu irmão, para proteger meus irmãos mais novos, eu saio no soco pela igreja. Eu saio... Não, não. Aí eu discordo de ti. Não, discordo plenamente. Isso daí já... Eu no soco com qualquer vagabundo. Eu saio no soco para defender uma mulher em estado de vulnerabilidade. Em uma situação, aí é defesa de terceiros, tudo bem. Criança. Mas tudo o que eu tô fazendo é igual Neemias. Neemias deu uma surra nos irmãos no Novo Testamento, tá na Bíblia, que Neemias... Neemias, Novo Testamento? Pô, Anderson, faz isso comigo não. Acho que foi um erro aí na expressão. Não me mata de vergonha não, tu é teólogo. O cabelo e a barba dos irmãos no soco, porque eles idolatraram ídolos estranhos e fizeram suas filhas casar com estrangeiras. A grande questão é o seguinte, irmão, só briga quem se importa, só briga quem ama. Tá? O oposto é indiferença. Como eu disse ontem, tá todo mundo querendo assistir uma Netflix com a desgraça alheia. Pastor Anderson, tá aqui a desgraça do fulano, deixa eu assistir e você acabar com ele. Isso aqui não é Netflix. Isso aqui, cara, é a vida real, isso aqui é o reino de Deus, isso aqui é... Cara, não dá pra gente tratar as situações assim como se a gente tivesse sedento de sangue, ok? Então, provavelmente, semana que vem eu vou estar em São Paulo e queira Deus que dê tudo certo e todo o Ministério Bola de Neve entre num processo de restauração, em nome de Jesus. E se for isso, eis-me aqui para cooperar naquilo que for um problema. O problema é as famílias. Posso ficar meses com vocês aí.
problema são os pastores, posso ficar meses aí cuidando dessa situação. Eu só preciso saber a verdade, olhando no olho dos dois. Vendo a verdade, eu me disponho a ser um cooperador do Bola de Neve e não um destruidor, porque não há glória nenhuma em se destruir um ministério. Glória nenhuma. Com certeza. Glória nenhuma. Concordo. Eu vejo gente assim, vamos acabar com isso. Não há glória nenhuma em se destruir um ministério. E eu poderia falar muito mais coisas que essas pessoas me falaram aqui, mas envolve a família, gente. Envolve a família. Esse próprio guri aí tem muita coisa negativa a se falar sobre. Pois é. Tem gente que está acusando aí, que um dia já esteve do seu lado, que gosta de atacar a família dos outros. Você não percebeu isso ainda, não? É filho da pastora, enteado do Rina. Mas se trata de uma família. Isso aqui não é um reality show. Isso aqui não é o Big Brother Gospel, entendeu? Que todo dia você entra e tem uma live pra nutrir sua sede de sangue. Eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra ser um cooperador do reino de Deus. Ok? Não tô aqui pra você me assistir todos os dias com uma desgraça nova. Sabe? Não. Absolutamente não. É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todos os envolvidos e mando notícias em breve. Bom, vamos ver aí qual vai ser a atualização, né? Bom, é como eu falei, eu vejo muita disposição dessa galera para atacar algumas igrejas. O apóstolo Rina é santo? Acredito que não. A esposa dele? Também não. Pode ter erro dos dois lados? Acredito nessa possibilidade. Agora, tem que ser apurado minuciosamente. Não é vídeo de internet que vai resolver essa situação. Acredito que tem um poder, uma influência para que seja feita justiça. Agora, a justiça tem que ser feita pelas autoridades competentes e o processo seja julgado e tramitado. Não seja julgado apenas pela internet. Muito tensa a situação, mas enfim, essa foi apenas a minha humilde e singela opinião. Essa galera que está acusando aí, até hoje eu não vi ninguém falar e fazer a mesma coisa com o filho do Lula. Tá tudo caladinho. Like se gostou, até um próximo vídeo.